Peço que você mantenha a Bíblia aberta, se você estiver com ela. Se não, acompanhe a leitura ali no projetor. Diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembre-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Amém. Soberano Senhor, diante da Tua palavra inerrante, infalível, palavra inspirada do Senhor para o Teu povo, a gente está nessa noite, nesse momento do culto, e pedimos, Deus, que o Senhor cative o nosso coração à Sua palavra, que o Senhor cative a nossa mente à Sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, que o Senhor nos instrua acerca dessas orientações tão fundamentais para a nossa caminhada cristã aqui nessa terra, te honrando através da prática do amor, te honrando através da prática da santidade, te honrando através da prática do contentamento no Senhor. Assim edifica a tua igreja na palavra agora, Deus. É a nossa oração, é o nosso anseio, no nome do nosso cabeça, do nosso Senhor Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Quem tem acompanhado, né, as séries de mensagens e tem visto lá a lista de sermões, viu que hoje o tema, né, da mensagem é a ética cristã. Eu não sei se você já estudou ética na escola, é uma matéria ali da área da filosofia, não é? A gente costuma ver por ali. Mas se você for pesquisar ética no dicionário, você encontrará a seguinte definição: um conjunto de princípios que define padrões e valores morais que orientam o comportamento humano de um grupo ou indivíduo. Aí Norman Geisler, um autor de um livro chamado Ética Cristã, ele vai tratar da ética cristã e aprofundar mais um pouco esse conceito para o cristianismo. O que é a ética cristã, que é o que importa principalmente para nós? E ele diz assim: enquanto a ética considera o que é moralmente certo ou errado, a ética cristã considera o que é moralmente certo ou errado para os cristãos. A ética cristã tem a forma de um mandamento divino. Um dever ético é algo que nós temos de fazer. É uma prescrição divina. É claro que os imperativos éticos que Deus dá estão alinhados com o seu caráter moral e imutável. Perceba, se a gente olhar para o mundo, que todas as pessoas, sem tirar umazinha sequer, nesse mundo, vivem de acordo com um padrão ético de valores morais. Isso porque ninguém pode viver sem algum tipo de padrão ético de valores morais. Porque está imitando, todo mundo imita. Todo mundo é imitador de alguma coisa, ou de alguém, ou de algum padrão, ou de algum conceito, ou de alguma cosmovisão que conduz a sua vida. E dentro dessa cosmovisão vai ter os seus valores éticos, os seus valores morais, o que é certo e errado. E a gente vai ter isso em todas as áreas da vida, da existência e do mundo. Todos nós imitamos. Agora, como cristãos, nós somos chamados a imitar a Cristo. Mas precisamos, para imitar a Cristo, de quê? Olhar para Cristo. Não tem como a gente imitar a Cristo sem olhar para Cristo. E olhar para Cristo, o que é olhar para Cristo? A gente vê Cristo. É conhecer a Cristo.
Conhecendo a Cristo, a gente imita a Cristo. Sem conhecer a Cristo, a gente não tem como imitar a Cristo. Como que a gente vai imitá-lo? E conforme Geisler diz nessa sua frase de definição sobre a ética cristã, esses imperativos éticos de Deus estão aliados com o seu caráter moral e imutável. E Deus ordena para que seus filhos, como imagem e semelhança dele nesse mundo, vivam de acordo com a sua ética e com a sua moral. O que é o Sermão da Montanha? Por exemplo, quando a gente tratou aqui da série de sermões lá. O Sermão da Montanha são os valores éticos do reino dos céus, que Jesus Cristo está ensinando e apresentando ali para os seus discípulos, contrapondo um ensino de valores baseados em interpretações da lei de maneira falsa, ensinada pelos escribas e fariseus. Se você olhar o Sermão da Montanha, ele está corrigindo o tempo inteiro. Inclusive a própria interpretação da lei que eles ensinavam naquele tempo. Ele está mostrando para o seu povo, para os seus discípulos, o que é os valores do reino e como eles devem viver. Mas não é só ali que a gente encontra isso. Esse texto aqui que a gente leu, a gente vai perceber aqui uma ética cristã, um padrão do que é certo que o cristão ele deve fazer e viver nesse mundo. E a gente olha para esse contexto dos hebreus, e a gente percebe, desde o início que a gente está martelando em cima disso, que eles eram judeus que foram convertidos a Cristo, mas que estavam com o risco de abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo para escapar da perseguição que eles estavam sofrendo. Mas para isso, para abandonar a Cristo e voltar para o judaísmo, eles teriam que abandonar a obra de Cristo como o sumo sacerdote. Eles teriam que negar que Jesus Cristo é superior aos anjos, a Moisés, a lei, profeta, sacerdote. Eles teriam que negar que Jesus Cristo é o Messias. O que eles tinham professado e crido. Eles tinham que dar esse passo atrás. E o autor ele vai tratar isso como apostasia, abandono da fé. Aquele que experimentou em certa medida, mas abandonou a fé. E abandono da fé é renunciar ao discipulado de Cristo. Abandonar de ser seu discípulo, deixar de ser discípulo de Cristo, deixar de ser seguidor de Cristo, para quê? Para viver novamente outros padrões éticos agora, não mais o de Cristo, mas agora voltar para aqueles padrões do judaísmo, que aqui principalmente estava fundamentado na interpretação dos escribas e fariseus. E eles abandonariam a soberania e a ética de Jesus Cristo. Por isso o autor, depois de exortar eles incansavelmente a seguir, a perseverar em Cristo, a olhar para os heróis da fé, o exemplo que eles viveram, defender a autoridade de Cristo sobre os profetas, sobre a lei, sobre todo o sacerdócio levítico, ele começa a dar instruções também sobre eles continuarem em Cristo, cultuando, congregando, e aí ele vai chegar aqui, nessa parte do texto, dando instruções e exortando esses irmãos a continuarem olhando para Cristo, como ele disse no capítulo anterior, após os heróis da fé, que a gente agora deve olhar para o autor nessa corrida, para o autor e consumador da nossa fé. Agora ele começa a falar e tratar aqui de uma parte muito prática, como se ele estivesse mostrando, olha aqui, vocês têm que correr essa corrida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e olha só como é que faz isso. Porque a gente pode pensar, olhar para o nosso autor e consumador da fé, o que seria isso? O que seria olhar para o autor e consumador da nossa fé? Viver de acordo com ele, crendo na sua obra, com a fé que ele deu, como autor e consumador. Viver a ética de Cristo. E aí é isso que ele apresenta nesse texto aqui, caminhando para esse final de sermão, que muitos vão dizer que é a Epístola aos Hebreus, um formato de uma homilia, de um sermão ali que ele está escrevendo para aqueles irmãos, olhando para o Senhor nesses padrões éticos do próprio Cristo Jesus. Então a gente vai olhar aqui 3 pontos,
não é? Como um bom presbiteriano, né? 3 pontos aqui nesse texto, aonde a gente vai ver uma ética de Cristo Jesus. Tudo que ele está falando aqui está fundamentado no viver do próprio Cristo, como exemplo para que nós sigamos a esse Cristo. E primeira coisa que a gente vê aqui nos 3 primeiros versos, é ele dizer assim: seja constante o amor fraternal. Olha, logo de cara aqui, uma solada nos peitos, né? Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Primeiríssimo lugar, na ética de Cristo, que nós devemos seguir e viver, o amor está lá. Não tem nada mais fundamental de um cristão do que a prática do amor fraternal constante, como o autor ele vai destacar. Qual o grande mandamento de Jesus Cristo aos seus discípulos quando ele estava para ser preso já? Poucas horas antes de ser preso. O que ele está no seu último discurso, seus discípulos, dizendo para eles? Lá em João capítulo 15, 12. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei, que vocês se amem também. Qual é a base da ética do amor uns aos outros? O amor de Cristo por nós. Que amor de Cristo é esse? Provado na cruz. Romanos 5, a gente vai ver lá no verso 8, que a gente leu aqui: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Não há maior prova de amor. Jesus Cristo diz: olha, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E ele provou esse amor. Ele foi para a cruz, em nosso lugar, no lugar de pecadores. Então a base do nosso amor é o amor do próprio Senhor. Como João, o apóstolo, ele vai desenvolver isso de maneira talvez mais ampla do que qualquer outro. 1 João capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: amados, olha como é que ele já se dirige, né, aos seus irmãos. Amados, olha ele demonstrando amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, a gente deve amar uns aos outros porque esse amor procede de Deus. E aquele que ama, que faz isso, ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Aí no verso 10 ele vai continuar: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, a gente não ama a Deus primeiro, mas ele nos ama. E assim a gente o ama, e a gente demonstra amando os nossos irmãos. E ele vai dizer isso no verso 19: nós amamos porque ele nos amou. O que a gente pode concluir até agora? Que Deus ama. Olha que legal, Deus nos ama. E qual a conclusão disso? A gente deve se amar, amar uns aos outros. O amor de Deus não é uma simples teoria, mas é uma prática. E a nossa prova de amor por Ele também não pode ser uma teoria, mas uma prática de amar uns aos outros. Por isso o autor de Hebreus está falando aqui, que seja constante o amor fraternal. Porque se não for constante o amor fraternal, é porque não há amor a Deus aí. Como é que a gente prova o amor a Deus? Tendo amor fraternal, constante, uns pelos outros. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, Pedro vai dizer também: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido. Olha como é que ele ainda destaca isso aqui. Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Percebe aqui mais uma vez? Amem intensamente uns aos outros de coração puro. Por isso o amor fraternal não pode ser fingido, como Pedro diz aqui. Tem que ser
intenso, não uma superficialidade de amor, intenso como foi o amor de Deus por nós. A maior prova e a maior intencionalidade e profundidade que pode existir de um amor, é o amor de Deus por nós. E o amor cristão, ele é tão fundante, tão basilar, tão importante para a nossa vida com o Senhor e com o próximo, que Paulo, desenvolvendo sobre dons e amor, lá aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele vai finalizar falando que entre a fé, a esperança e o amor, qual é o maior? O amor. É maior do que fé e do que esperança, o amor. O amor, ele é tão fundamental que é a forma da comunidade cristã, como a gente leu aqui em João, capítulo 13, verso 35, é a forma da comunidade cristã, da igreja, ser reconhecida como uma igreja que é serva de Cristo, que é discípula de Cristo. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Se não tiver amor, a gente demonstra o quê? Que não é discípulo de Cristo. É fundamental. É a forma como a gente é reconhecido como servo do próprio Senhor, porque é a forma mais profunda da gente viver a ética de Jesus Cristo no nosso dia a dia. O amor é tão fundamental que o apóstolo João ainda, dizendo lá na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 10 e 11, quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que dureza isso aqui. A gente leu isso aqui. É muito importante o amor. 1 João, capítulo 4, verso 8, João ainda vai além. E ele vai dizer lá, olha que audácia de João, quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, por mais que ele diga que conheça, que sirva, que faça o que for. Se não tem amor, não tem conhecimento de Deus na vida dessa pessoa. E aí ele vai ampliar isso, lá no verso 20, do capítulo 4 de sua primeira epístola, ele vai dizer, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é a quem é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é uma base lógica aqui de João. Se a gente não ama quem a gente está vendo, como a gente vai amar quem a gente não está vendo? E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Como a gente viu Jesus dizer isso para os seus discípulos. O apóstolo João, ele entendeu isso muito bem e ele proclamou isso de uma maneira mais ampla e desenvolvida para aquela igreja do primeiro século, mostrando que o mandamento de Jesus Cristo é que quem ama a Deus deve amar também o seu irmão, porque senão ele é um mentiroso no seu amor a Deus. Ele é falso. Não há opções. A gente pode concluir mais isso. A gente não tem opção de amar ou não. Não é uma condicional, eu posso, não posso. A gente deve amar. Porque se a gente não ama a Deus. A gente não testemunha que somos seus discípulos. A gente não está imitando a Cristo se a gente não está amando o nosso irmão. Nós demonstramos, na verdade, que nós não amamos a Deus. Nós demonstramos que não somos discípulos de Cristo. Por mais que a gente tenha 100% de frequência na vida da igreja, se a gente não ama o nosso irmão, a gente está demonstrando que não é discípulo de Cristo, porque não há opção para o amor fraternal, é parte fundamental da ética cristã, e isso deve acontecer de maneira constante, como o autor diz aqui, que seja constante, ou seja, que seja de maneira incessante, sem parar, sem interrupção. O amor deve ser o tempo inteiro uns pelos outros, e essa é a base para que o autor ele amplie essa ideia do amor na ética de Cristo para a hospitalidade cristã, onde a gente deve receber, ser hospitaleiro
com os outros também. Porque quem ama é hospitaleiro. Quem foi hospitaleiro conosco, senão Deus, que nos recebeu como filhos, nós sendo inimigos dele, que nos transportou de um reino de trevas para o reino do seu amor, nos trouxe para o seu lar, nos tirou. A gente não chegou lá e bateu na porta e ele, opa, pode entrar. Não, ele nos tirou de lá e trouxe para cá, para perto dele. Ele foi perfeitamente hospitaleiro conosco, e essa é a base da nossa hospitalidade com o próximo. E naquele tempo do primeiro século, a hospitalidade era algo importantíssimo e necessário, porque as moradias eram muito ruins, e os peregrinos cristãos viajavam, às vezes, cidades e lugares onde eram mal recebidos, e quem deveria receber bem, de maneira hospitaleira? O cristão. Então, naquele tempo, era muito precioso isso aqui, mas aí você vai pensar, não, hoje então não tem mais isso. É óbvio que tem. É óbvio que isso é importantíssimo hoje. A gente precisa ser também pessoas que abraçam. A gente viu no aniversário da igreja, o pastor Judy Clay, ele tocou bastante nesse assunto da igreja abraçar, receber, ser hospitaleira, ser receptora de pessoas que estão caminhando aí fora, às vezes amarguradas, quebradas, destruídas, e a gente tem que estar aqui de maneira aberta para proclamar o amor de Cristo Jesus e demonstrar na vida dessa pessoa. Isso é hospitalidade hoje, demonstrar a hospitalidade que nós recebemos do próprio Senhor nas nossas vidas. E com base no amor, a hospitalidade não vai se tornar um fardo para as nossas vidas. Eu tenho que fazer, aquela sala, tenho que fazer sala aqui para parecer ser bom receptor, hospitaleiro, ficar aqui, tem que fazer aquela cena, não gosto, não sou meio antissocial. Não é um fardo, não deve ser um fardo. Isso deve ser com alegria, com prazer, de poder abrigar, de poder receber, de poder abraçar pessoas que estão chegando, às vezes irmãos na fé quebrados, às vezes pessoas que estão querendo conhecer, estão sedentas de Jesus Cristo. Isso deve ser com alegria. Aí o autor ele vai mais longe ainda, percebe que ele vai ampliando aqui, com base no amor fraternal. Aí ele vai olhar agora para os presos. Olha só, lembrem-se, olha o que ele fala, daqueles que estão presos lá, sofrendo. E como que ele fala para a gente lembrar? Olha, o pessoal está preso lá, vou orar. Ele é profundo aqui. Ele diz, olha, como se estivessem na cadeia com eles. É assim que vocês têm que lembrar. Como se o sofrimento que eles estão sofrendo fossem na pele de vocês. Como se vocês estivessem sofrendo aquele chicote que eles estão sofrendo, e como se vocês estivessem presos. O que ele está mostrando aqui? Sentir a dor do outro que está sentindo dor. Empatia. Empatia é uma demonstração profunda de amor. Quem a Bíblia diz que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si? Jesus, o servo sofredor. Quem foi aquele que foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades? Jesus. Então Jesus, ele não só teve empatia e sentiu a nossa dor, mas ele levou sobre si a nossa dor de maneira prática. Ele foi lá dentro da cadeia e nos tirou de lá. E não só nos tirou da cadeia, mas recebeu a condenação que estava sobre nós, nele. Ele suportou o julgamento e essa condenação, a ira de Deus em nosso lugar. Então ele teve uma empatia perfeita por nós. Ele não só sentiu a nossa dor, ele recebeu a condenação no corpo dele mesmo. Ele recebeu a pior dor que poderia receber. Não foi chicote, não foi coroa de espinhos, mas foi o abandono do próprio Pai. Naquela cruz, quando ele clama,
Deus meu, por que me desamparaste? Era gente que deveria ter sido abandonada, mas foi Jesus, em nosso lugar. Por que a gente tem tanta dificuldade de ser empático? De ter empatia, de sentir a dor do outro? Por que a gente tem tanta dificuldade de compreender que não é só a gente que sofre? Porque a tendência humana é olhar para a sua própria dor e querer que as pessoas sarem ela. Eu já disse isso aqui uma vez, quando eu estive num consultório de um médico, e ele compartilhou comigo que ele tratou de um pastor há anos atrás, em que o pastor disse para ele uma vez que é muito difícil pastorear, porque a igreja dificilmente entende a dor do pastor. Porque muitas vezes a pessoa está lá com a sua unha encravada, e o pastor com o coração sangrando, ele tem que ir lá ajudar a pessoa com a sua unha encravada. E a pessoa não está nem aí para o coração sangrando. Isso foi relato de um pastor que ele tratou e ele contou para mim. Obviamente que ele não disse quem era e eu nem me importei com quem era. Mas é a realidade. E eu usei esse exemplo não para falar de mim, mas da realidade de cada um de nós. Como muitas vezes nós só olhamos para nós, para nossa unhazinha encravada, e não para aquela pessoa que está presa. Eu não estou dizendo de maneira literal, mas às vezes aquela pessoa que está sofrendo uma dor terrível, e a gente não pensa, nem tenta se colocar no lugar dela, que muitas vezes a gente não vai conseguir sentir a dor do outro na nossa pele. A gente não vai alcançar, às vezes, essa dor que essa pessoa está sentindo. Mas o mínimo é tentar se colocar no lugar dela, como se aquela dor fosse em nós, para que a gente possa amar essa pessoa e ser hospitaleira com ela. Essa é a ética de Cristo. Precisamos ser discípulos dele, ter empatia, com alegria, com sabedoria, com profundidade da dor do outro. E a gente vai olhando para isso e vai vendo como é difícil de seguir a Cristo, né? Não é fácil. Não é fácil amar. Não é fácil ser hospitaleiro. Não é fácil ser empático. Não é. Mas aí o autor ele vai aprofundando. E aí ele fala agora no verso 4 sobre a pureza, que faz parte da ética de Cristo. Verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ele está falando aqui de pureza no leito e no casamento. E a gente tem um exemplo também na santidade, obviamente, de Cristo. A ética dele, a base é ele. Ele que adorna a noiva de maneira perfeita e de maneira fiel, ele cuida dela. Ele não trai a sua noiva. E ele voltará para resgatar e terá o que lá em Apocalipse, lá no finalzinho, as bodas do Cordeiro. Como a celebração do casamento da noiva que encontrou o seu noivo para a eternidade. Ele não trai a sua noiva. A gente trai ele. A gente trai o nosso noivo, Jesus Cristo. Por isso que o autor ele quer tratar aqui, vai além simplesmente do casamento, mas aponta para essa pureza, para essa santidade de Jesus Cristo, aonde nós devemos viver essa santidade. Vivendo essa santidade, o casamento será honrado, o leito conjugal será tratado como puro e não impuro. O autor ele já disse sobre santidade um pouco antes, capítulo 12, verso 14. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso nós temos o quê? Que buscar a santidade. E agora ele está dizendo isso de maneira prática.
Preservem o casamento, honrem o matrimônio, não adulterem, não tragam impurezas, porque serão julgados por Deus. É santidade na vida, santidade na prática, assim como o amor ele vai ser basilar, a santidade ela também é. Mas aí a gente vai olhar para esse mundo caótico que a gente vive, com uma ética completamente corrompida, se é que a gente pode chamar de ética e de valor, de moral, que vai esvaziar o valor e o sentido do casamento. E qual a consequência? A multiplicação de divórcio, de adultério que tem crescido, e eu não estou falando dos ímpios. Eles nem a Deus conhecem, é óbvio que isso vai acontecer lá. Eu estou falando da igreja, que é influenciada pelo mundo, e recebe esse esvaziamento dos valores do casamento, da pureza do lar, do matrimônio, do leito, e aí vai e adultera, e trata o casamento como nada, e divorcia por qualquer coisa, até por incompatibilidade de gênio. A gente não pensa igual, a gente está em diferente sintonia, as desculpas só vão. Vocês não têm noção de como tem crescido o número de divórcios no meio da igreja, o número de adultérios e por aí vai. A impureza tem sido trazida para o meio do leito, para o meio do casamento. O casamento tem sido desonrado por causa que o mundo tem influenciado. E muitos cristãos vivem de acordo com a ética do mundo e não de Cristo. Porque se vivesse de acordo com a ética de Cristo, honraria o casamento como Ele honra. Não traria impureza para o leito, como Ele nunca trouxe, apesar de ter sido julgado e condenado, foi pelos nossos pecados. Ele é totalmente puro, perfeitamente puro. E por que a gente permite isso acontecer às vezes? Porque a gente deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé e olha para ídolos. Sabe qual é o ídolo que é adorado hoje? Dentro do meio cristão que eu estou falando, o hedonismo, a busca por prazer incessante nas coisas, a busca por prazer que vai às vezes para fora do casamento, para fora do leito conjugal. E esse ídolo é adorado pela igreja muitas vezes. E por quê? Porque a igreja deixa de olhar para o autor e consumador da sua fé. E deixa de viver a ética do autor e consumador da sua fé. Cristo, ele é o exemplo da santidade. Aquele que cumpriu perfeitamente a lei por nós. Viveu uma vida perfeita. E como o autor diz nos textos anteriores, lá no início, ele que foi tentado em todas as coisas, mas não cedeu. Permaneceu perfeitamente santo. E aí o apóstolo Pedro, ele vai orientar a igreja peregrina lá do primeiro século, os forasteiros da dispersão, lá no primeiro capítulo, versos 15 e 16, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Verso 16, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É basilar isso aqui para o cristão, viver em santidade, buscar pureza, a exemplo de Jesus Cristo. E aí o autor fecha essa orientação ética aqui, apontando para um outro ponto que não é menos importante e também é fundamental para a vida cristã: contentamento. Olha o que ele fala, versos 5 e 6. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O
que o autor está tratando aqui o problema lá dentro do coração, que esse talvez é o mais oculto. Porque às vezes a prática do amor, ela é exposta, ou a falta da prática, a falta de hospitalidade, a falta de empatia, a impureza, às vezes isso é muito exposto, mas a avareza, a falta de contentamento, às vezes isso fica lá enraizado dentro do coração e a gente não consegue, e não é exposto. E às vezes a gente nem percebe como a nossa vida está pautada, fundamentada em avareza. E o que é avareza? Basicamente apego ao dinheiro, a coisas materiais. E por que abandonar a avareza e se contentar com o que tem, confiadamente em Deus que dá o que a gente precisa, é fundamental e importante? Olha o que Paulo diz aos Efésios, capítulo 5, verso 5. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, e aí ele, entre parênteses, coloca, porque a avareza é idolatria. Ele destaca isso aqui, entre impureza e imoralidade, ele destaca a avareza, porque a avareza é idolatria. E nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo aqui para os seus leitores abandonarem a idolatria. O contrário da avareza vai ser a generosidade, o contentamento nas coisas que tem. A avareza, ela vai ter no nosso coração, ela vai demonstrar ali o nosso coração que está apegado a certas coisas, que a gente ama essas coisas, a ponto de não conseguir abrir mão dessas coisas, e também não se satisfazer nessas coisas, porque o avarento ele vai ser regido por coisas que ele vai querer sempre mais, aquilo não satisfaz o avarento. O avarento ele sempre vai querer mais, e conquistar mais, e ter mais, e a busca incessante que não acaba. Não há ele não para se contentar no que tem. Ele quer sempre mais, sempre, sempre, sempre. E isso é idolatria. Porque essa pessoa não se contenta em Deus. Ela não consegue abrir mão de nada. Por isso a avareza é um ídolo. Ele não vai querer compartilhar nada. E qual o coração dessa idolatria? Que essas coisas que contentam e satisfazem o avarento, o dinheiro, por exemplo, coisas materiais, vai ser o que vai pautar a sua agenda, sua rotina, sua vida, seus pensamentos, todo o seu tempo, porque ele vai estar sempre buscando aquilo ali, e aquilo ali vai ser o centro da sua vida, e não mais Deus, que vai estar no trono, mas a própria avareza. Por isso, irmãos, o autor, ele vai dizer aqui na sequência, abandone isso, contentem-se nas coisas que vocês têm, porque Deus disse, e ele chama aqui Deus para conversa, não é? Porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca mais o abandonarei. Como um bom conhecedor da lei e da história dos hebreus, o autor mostra que lá atrás, quando aquele povo estava lá nas campinas de Moabe, na beira da terra prometida para entrar lá, Moisés, como boca de Deus, que o texto que lemos de Deuteronômio 31, verso 6, diz que o Senhor diz a eles, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês e não os deixará e nem os abandonará. O autor diz que essas promessas de Deus continuam. Ele está falando aqui para aquele povo no primeiro século, olha, abandonem a avareza, se contentem com o que têm, porque o mesmo Deus que falou lá atrás é o mesmo Deus hoje. E Ele não abandona vocês, e Ele está com vocês, e Ele sustenta vocês.
Por isso vocês devem se contentar com o que têm, porque não se contentar com o que tem é achar que Deus abandonou, ou que Deus não deu o que a gente precisa. E eu preciso de mais. E eu vou lutar para conquistar esse mais aí. Aqueles hebreus do primeiro século, eles estavam sofrendo perseguição, correndo risco de viver, inclusive, na pobreza. Perder emprego, se escondendo, fugindo, sendo oprimido por outros. Mas o autor diz que mesmo assim, sofrendo tudo isso, o risco de ter que viver como fugitivo, numa pobreza extrema às vezes, eles não devem buscar um coração avarento, mas se contentar com o que tem naquele exato momento, porque o mesmo Deus lá de trás é o Deus de hoje, que está sustentando eles, que não abandonou eles, que está cuidando da vida deles. Por isso eles devem estar perseverantes e não abandonar a Cristo para voltar para o judaísmo, porque estavam perdendo coisas. O cristão às vezes vai perder coisas nesse mundo, nesse século. Às vezes a gente vai sofrer opressão, a gente vai perder emprego, a gente vai perder N coisas, às vezes, o ambiente social, por ser cristão. E a gente não deve se apegar a isso. Contanto que a gente fique firme em Cristo, a gente precisa confiar que Deus deu tudo o que a gente precisa ter para essa vida, porque Ele cuida de nós. A gente precisa ser o quê? Corajoso, forte. E isso é o quê? É crer nesse Senhor. Para concluir, irmãos, aqueles irmãos estavam sendo tentados a abandonar a Cristo e voltarem para a prática da antiga ética e abandonar a ética de Cristo. Nós somos tentados neste século a abandonar a ética de Cristo todos os dias da nossa vida. Todo dia a gente vai receber uma influência para fazer alguma coisa errada. Todo dia a gente vai sofrer uma tentação, porque somos pecadores. A gente vai sofrer tentações da carne, todo dia. Mas a gente deve perseverar na ética de Cristo, não abandonando o Senhor, porque abandonar a sua ética é abandonar o próprio Deus. A gente às vezes vai cair na ética desse mundo, da falta do amor, do esvaziamento dos valores dos relacionamentos, que é o relacionamento líquido, que molda a ética desse mundo, onde a amizade não tem mais valor, onde o casamento não tem mais valor, onde o cuidar dos familiares não tem mais valor, nada tem mais valor, o que tem valor é a nossa vida. É isso que importa. Seja feliz, você está feliz. É isso que importa. O resto se torna vazio. Isso é falta de amor. E às vezes a gente vive conduzidos por essa ética. Mas, irmãos, Cristo nos regenerou, morreu naquela cruz, nos amou, nos recebeu com empatia, com hospitalidade no seu reino. Não foi para que a gente viva uma vida de acordo com de acordo com o que a gente quer, ou que o mundo diz que a gente deve viver, mas de acordo com a sua palavra, com a sua ética. Ele nos chamou para nos moldar cada vez mais parecidos com Ele. E isso é viver a ética de Cristo. Ser moldado e parecido cada vez mais com o nosso Redentor. Quando nós nos aborrecemos com qualquer coisa contra um irmão, por qualquer motivo, por motivos fúteis muitas vezes, e a grande maioria das vezes, é porque a coisa está grave no nosso coração. A enfermidade está gravíssima. O amor fraternal está longe, mas muito longe. A última coisa que está é constante. Quando estamos aqui só para criticar, só para apontar, só para reclamar, como faziam os israelitas no deserto com Moisés, é porque não há mais amor fraternal em nosso coração.
só da boca para fora. E às vezes nem da boca para fora. É porque às vezes não há vida mais. Se rasgar não sangra. Está seco por dentro. Quando não compreendemos a dificuldade da dor do outro, não temos empatia de verdade. Não é aquela empatia, dói mesmo, né? Vou orar por você. É de verdade mesmo, sentir lá no profundo da sua alma a dor que aquela pessoa está sentindo, reconhecendo mesmo que é algo difícil que aquela pessoa está vivendo. Se a gente não tem mais isso, irmãos, é porque a gente está fingindo às vezes ter, e a gente já perdeu o amor fraternal. Quando nós não buscamos servir o nosso cônjuge, nós buscamos só os nossos interesses, é porque o amor fraternal e a honra no matrimônio já não existem mais. A honra só a si mesmo. A honra só a si mesmo. Quando nós não buscamos a satisfação do nosso cônjuge, mas buscamos satisfação em outras coisas, é porque não há mais honra e pureza no leito conjugal. A mácula. A mácula. Quando nós não ajudamos os necessitados e ficamos questionando mais do que estendemos a mão, porque às vezes a gente, para ajudar, é uma luta. A gente prepara um relatório, às vezes, para ver se a pessoa merece ou não ser ajudada, né? Quando acontece isso, irmãos, é porque há idolatria no nosso coração, a avareza, a falta de contentamento em Deus, e Ele já não é mais suficiente, mas as coisas são. Quando não amamos o próximo, não acolhemos, não temos mais empatia, não honramos o casamento, nunca estamos satisfeitos com o que temos, é porque já abandonamos o Senhor em nosso coração, só não confessamos ainda, porque muitas vezes nós vivemos aqui, rotineiramente, num auto-engano, achando que estamos vivendo a ética do reino dos céus, quando estamos vivendo de acordo com os padrões desse mundo. E aí a nossa confissão é, ao contrário do que o autor aqui diz para confessarmos, eu sou o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer se eu sou o meu auxílio? Não é mais Deus, é eu. Olha para você nessa noite. Não olha para o seu irmão. Não olha para o seu cônjuge. Olha para você nessa noite. Você tem se contentado em Deus? Em que medida você tem se contentado? Se você perdesse tudo hoje, tudo que você tem, ainda se contentaria? Ou murmuraria? É fácil dizer que se contenta em Deus quando tudo está dando certo. Quando a gente está ganhando, está recebendo, o trabalho está avançando, tudo mais, e é maravilhoso, eu estou contente. Olha que maravilha. Agora, quando começa a desandar, quando começa a perder, quando começa a faltar aqui, a faltar ali, começa desespero. Por quê? Porque não há contentamento mais quando as coisas saem do nosso controle. Porque a gente acha que se está no controle é por nossas forças. Não porque o Senhor está conosco, conduzindo as nossas vidas. Perceba agora as suas últimas atitudes. A gente vai celebrar a mesa da comunhão. Perceba as suas últimas atitudes de hoje, dessa semana. Não só as externas. Atos, palavras. Não só as palavras, mas os pensamentos que você teve. Os desejos, os sentimentos. Condiz com a ética de Cristo? Condiz com essa ética de Cristo que vimos aqui? Amor fraternal,
constante, santidade, pureza, contentamento em Deus. Consiste nisso. Nós cantamos aqui alto preço, irmãos. Eu vou até ler aqui, eu não vou cantar, porque eu não quero que vocês vão embora antes de celebrarmos a ceia. Mas eu vou ler aqui. Eu sempre menciono o pastor Judy Clay, que ele falava na aula que o momento onde a gente mais mente é cantando louvor. É quando a gente está cantando a Deus. Olha esse cântico que a gente cantou aqui. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Olha que beleza. Pagaremos o preço? Pagaremos mesmo o preço de sermos um só coração no Senhor? Estamos dispostos a isso? Ou é da boca para fora isso aqui? Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos cantar. Olha que beleza que é isso aqui. A compreensão de que as trevas vão militar contra nós e que nós precisamos perseverar e lutar contra a desunião. Será que temos vivido isso aqui que nós cantamos? Ou é da boca para fora? Então olhe para você nessa noite. Você vive a ética de Cristo na sua vida? Não viva uma vida falsa, porque é falsa só para você e para a igreja, para Deus não é. Então que Deus nos dê nessa noite um coração que o ama, um coração que busca com prazer, com intensidade, viver de acordo com a ética dos céus, amando um amor fraternal constantemente, sendo hospitaleiro, tendo empatia com a dor do outro, ajudando o outro na sua dor, nas suas necessidades, tendo pureza na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, e se contentando no nosso Senhor, que está conosco todos os dias da nossa vida. Cristo em nós, como nós cantamos aqui também, pela eternidade. Que Deus assim nos abençoe. Amém.